Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, vamos resolver um exemplo envolvendo heranças ligadas ao sexo. Este exemplo foi uma questão do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que foi apresentado este heredograma junto ao seguinte enunciado. Um homem pertence a uma família na qual, há gerações, diversos membros são afetados por o raquitismo resistente ao tratamento com vitamina D. Preocupado com a possibilidade de transmitir a doença, consultou um geneticista que, após constatar que a família reside em um grande centro urbano, bem como a inexistência de casamentos consanguíneos, ou seja, não há casamentos entre os membros da família, preparou este heredograma, onde o consultante está indicado por esta seta. Então, só lembrando que o heredograma é uma representação gráfica da evolução de uma característica numa família e que as mulheres são representadas por círculos, os homens são representados por quadrados. Esta linha horizontal indica o casamento entre os indivíduos e essa linha vertical indica o filho ou os filhos do casal. E que os indivíduos afetados possuem o seu símbolo preenchido. No caso deste exemplo, foram preenchidos em preto. Então, a letra A dessa questão propõe o seguinte. Sabendo que a doença em questão é um caso de herança ligada ao sexo, formule a conclusão do geneticista quanto à possibilidade de o consultante transmitir a doença a seus descendentes diretos. Então, o primeiro passo é caracterizar o gene que condiciona essa doença. Sabemos pelo enunciado que é uma doença ligada ao sexo. Porém, esse gene não pode estar ligado ao cromossomo Y, já que existem mulheres nesta família que são afetadas pela doença e mulheres não possuem o cromossomo Y. Então, é uma doença ligada ao cromossomo X. E essa doença pode ser condicionada por um alelo dominante ou por um alelo recessivo. E nesse caso, não é condicionada por um alelo recessivo. Por quê? Nesse caso, mulheres afetadas, como esta, teriam o genótipo XAzinho, XAzinho, mesmo casadas com homens normais, como este, que teria o genótipo XAzão, Y, possuem todos os filhos do sexo masculino afetados, já que eles herdam o cromossomo Y do pai e sempre herdam o cromossomo X com o alelo Azinho, que condiciona a doença, da mãe homozigota recessiva. E podemos ver que existe um filho não afetado, que teria o genótipo XAzão Y. Ele herda o cromossomo Y do pai, mas não há possibilidade dele herdar este cromossomo XAzão da mãe. Uma outra condição é que pais normais, como este, que seria XAzão Y, mesmo casado com uma mulher afetada, como esta, que seria XAzinho, XAzinho, tem todas as suas filhas normais, já que elas herdariam o cromossomo X com alelo azão, que não condiciona a doença, do pai, e herdariam, neste caso, o cromossomo X com alelo azinho da mãe. Mas, como podemos ver, esta filha é afetada, tendo o genótipo XAzinho, XAzinho. Ela herda um XAzinho da mãe, mas não há possibilidade de ela herdar esse outro XAzinho do pai. Então, essas duas condições eliminam a possibilidade de ser uma doença ligada ao X recessiva, podendo concluir assim que é uma doença ligada ao X dominante. E neste caso, pais normais têm sempre filhos normais. Podemos demonstrar isso no próprio consultante, que é normal, então teria o genótipo XAzinho Y casado com uma mulher normal, que seria homozigota recessiva XAzinho, XAzinho. Como nós podemos ver, os pais não possuem o cromossomo X com o alelo dominante que condiciona a doença. Por isso, não podem transmitir a doença a seus descendentes diretos. Então, a conclusão do geneticista é que a doença em questão é condicionada por um alelo dominante presente no cromossomo X e que não há possibilidade do consultante, que é normal, casado com uma mulher normal, transmitir a doença a seus descendentes diretos. E a letra B dessa questão sugere o seguinte: calcule os valores correspondentes à probabilidade de que o primo doente do consultante, ao casar com uma mulher normal, gere filhos e filhas afetados pela doença. Então, como o primo do consultante é afetado, então ele possui um cromossomo X com alelo azão, que condiciona a doença,
e um cromossomo Y. E é casado com uma mulher normal. Então, vamos realizar o cruzamento. Então, o primo possui o genótipo XAzão Y, casado com uma mulher normal XAzinho, XAzinho. Então, ele produz dois tipos de gametas, um gameta com XAzão e um gameta com Y, e ela produz um gameta com XAzinho e outro gameta com XAzinho. Eu trouxe este quadro para organizarmos os genótipos dos filhos. Então, este gameta com este gameta, XAzão, XAzinho, uma mulher. Este gameta com este gameta, XAzão, XAzinho, também uma mulher. Este gameta com este gameta, XAzinho, Y, um homem. E este gameta com este gameta, XAzinho, Y, também um homem. O enunciado especifica os sexos, então devemos calcular as probabilidades das filhas e dos filhos separadamente. Então, todas as filhas possuem o genótipo XAzão, XAzinho, e como a doença é condicionada pelo alelo dominante, a probabilidade é de 100% das filhas do primo serem afetadas pela doença. Já em relação aos filhos, todos possuem o genótipo XAzinho, Y, e como a doença é dominante, 0% dos filhos do primo serão afetados pela doença. Note que o caso do primo é semelhante ao caso desse indivíduo, que é afetado, casado com uma mulher normal e possui todas as suas filhas também afetadas. Bom, espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula vamos resolver um outro exemplo envolvendo hemofilia. Não percam e até mais!